Queridos irmãos, graça e paz, Cláudio, no nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos finalizar hoje o nosso estudo sobre a nossa revista desse primeiro trimestre, onde estamos estudando os livros sapienciais, os livros de sabedoria, os livros que vai ali de Jó até Cânticos, trazendo uma reflexão a respeito da mensagem central destes livros. Hoje, nossa 13ª lição, estaremos finalizando, estudando, fazendo um resumo sobre os capítulos 5, do 5º ao 8º, dos livros de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Cântico, capítulo do 5 ao 8, do 5º ao 8º, cânticos finais sobre a força do amor. É o título dessa nossa 13ª lição. Os objetivos desta nossa lição, que estaremos pontuando, enfatizar a satisfação mútua expressa pelo amor que une os cônjuges, mostrar como era celebrado o amor com elogios entre os noivos e entender a natureza e o poder do amor entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa, né? O sofrimento, nós estudamos começando com Jó, né? Tratando ali do sofrimento do patriarca. O sofrimento de Jó, em última instância, levou o patriarca a uma profunda reflexão por meio da sua experiência pessoal com Deus. Jó 42, versículo 5, o patriarca dizendo que ele ouvia falar de Deus, mas agora os seus olhos os veem. Nós estudamos também os bons conselhos do pregador em Provérbios, né? O Provérbios está repleto de conselhos para o homem, para a mulher, para o pai, para a mãe, para o filho, né? Práticos que nos ajudam em nossa caminhada cristã em várias situações do nosso dia a dia. Estudamos também a brevidade da vida, relatado em Eclesiastes, né? Quando Salomão já estava ali na sua velhice. O livro de Eclesiastes nos encoraja a fazer uma observação longa e sensata do mundo, né? E de como a vida pode ser breve aqui, muito breve, né? Então, o Salomão vai dizer que uma vida vivida longe dos propósitos de Deus, longe do caminho do Senhor, se torna enfado, vaidade de vaidade. E fechando aqui com este compromisso entre um homem e uma mulher, expressos em riqueza de detalhes em Cânticos, os Cânticos ou Cantares de Salomão. Cânticos vai falar sobre do amor, do romance, né, que são repletos de importantes detalhes quando se fala do amor nupcial entre o homem e a mulher, tá? Então, o título, novamente, Cânticos Finais sobre a força do amor. Nosso textuário está no capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço.
porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. A nossa verdade prática, o amor verdadeiro, constante, puro e fiel que une o casal sempre triunfará, pois é forte como a morte, veemente como o fogo, e as muitas águas não podem apagar. E a nossa leitura bíblica de classe, dessa nossa 13ª lição, está no capítulo 8, do versículo 1 ao 14º. Então, nesses capítulos, do capítulo 5 ao capítulo 8, de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, vai tratar do relacionamento, né? Nós estamos tratando nesse livro do relacionamento agora deste casal depois do casamento, e segue os elogios do esposo para com a beleza, a formosura da sua mulher, e da mesma forma a esposa, né, igualmente ousada nos elogios para com o seu marido. No capítulo 8, versículos 6 e 7 está lá: o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então, o amor vence. O quarto cântico, aqui está do capítulo 5, versículo 2, ao capítulo 6, versículo 3. A esposa tem outro sonho, assim como ela teve no capítulo 3, onde ela sai pela cidade, perguntando ali aos guardas se eles tinham visto o seu amado. E aqui ela tem outro sonho, e nele ela ouve a voz do seu esposo pedindo para entrar em seu aposento, capítulo 5, versículo 2. Ela ouve a voz do seu esposo pedindo para entrar no seu aposento, porém ela já está deitada e se mostra indisposta, né? Em indisposição para levantar, para atendê-lo. Quando ela decide levantar, constata que o seu amado já foi embora. Daí, aflita, ela sai numa árdua procura novamente, né, do esposo e não encontra, tá? Seria aqui uma crise, a primeira crise do casal, do relacionamento ali do casal. No capítulo 5, versículo 6, diz: abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. O versículo 2 aqui do capítulo 5 começa com a esposa, a noiva, a sulamita, sozinha em seu quarto, né? Deitada, ela está sozinha em seu quarto, deitada em sua cama. E ela tem, novamente, assim como no capítulo 3, este sonho. Ela sonha com o seu amado. Ela sonhou com o seu amado indo embora, pois ela não abriu a porta, né? E depois da tentativa frustrada de estar com sua amada, o esposo se foi. Ela não respondeu, não abriu, não deixou entrar. Quando a sulamita cai em si, ela pede ajuda às mulheres do palácio, né? As filhas de Jerusalém, as amigas, né? Ela trilhou novamente um longo caminho desde a sua atitude indiferente para com ele, para com sua amada, até que finalmente ela, depois de muito insistir, de muita procura, ela o encontra, né? O susto acabou produzindo o efeito. No capítulo 5, versículo 8, está dizendo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, as amigas da noiva, né?
Se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor, né? Então, o sonho e o susto acabou provocando uma mudança de atitude aqui da esposa. Ela saiu desesperada a procurar o seu amado e ficou nos pensamentos positivos de como é belo e encantador o seu amado. Ela já estava desesperada para estar na presença do seu amado. E ela vai dizer, o mais distinguido entre 10.000. Ele era o mais distinguido, né? Habitante ali de Jerusalém. Esse foi o homem que essa jovem deixara batendo inutilmente na sua porta e ela não se predispôs a abrir. O amado da jovem, aquele que deveria ser procurado e trazido de volta ao seu aconchego. No ponto 3 do nosso primeiro tópico, todos passamos por crises. Todo casamento tem seus momentos de arestas, né? No capítulo 6, versículo 1 diz, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Ou seja, as amigas, as filhas de Jerusalém, denominadas aqui filhas de Jerusalém, amigas da esposa, se dispondo a ajudarem a procurar, né? O relacionamento entre amado e seu amado, que era romântico, pessoal e particular, agora estava sendo provado, sendo testado. Passava por um momento de estremecimento, de abalo, né? Então, todos os relacionamentos passam por esses períodos de crise, né? Os seus mais diversos aspectos. No entanto, em vez de permanecer neste estado, ela se posicionou. A sulamita se arrepende, experimenta ali um despertar da sua afeição pelo seu amado e muda de atitude, indo buscá-lo, indo ao encontro, sem descansar até o encontrar. Então, a atitude de humildade para com esta mulher. Ele foi ao encontro dela, ela estava indisposta, não recebeu, ele foi embora e ela vai ao seu encontro. O resultado, obviamente, foi a união dos dois novamente, o reencontro. Tá? No nosso segundo ponto, o quinto cântico, né, do capítulo 6, versículo 4, diz, ali é o reencontro amoroso dos dois. Formosa és, querida minha, como Tirza. Tirza aqui é uma cidade ali do Reino do Norte, posteriormente do Reino do Norte. Foi a capital do Reino do Norte quando o rei Onri reinava. Né? Onri foi o pai de Acabe, que veio também a ser rei do Reino do Norte. Acabe é aquele que casou com a ímpia, com Jezabel, né? Então, formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras, né? Só agora o nome da querida, da amada de Salomão, da esposa, é revelado, né? No capítulo 6, versículo 13, está lá, ó. Volta, volta, ó Sunamita, volta, volta para que nós te contemplemos. O rei retorna à sua amada, à sua esposa, seu jardim, né? Denominado ali seu jardim, renova os votos do bom relacionamento e o amor agora floresce, refloresce novamente, assim como antes, né? No capítulo 7, versículo 10, falando ali que ele tem saudade, ela fala que ele tem saudade dela. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Aqui a mulher toma a iniciativa, a esposa toma a iniciativa, onde ela diz, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Ou seja, ela pediu que
eles saíssem ao campo, já tinham se encontrado, né, que saíssem ao campo, onde poderiam passear juntos à noite, sozinhos. Vem, no capítulo 7, versículo 11 e 12, diz: Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passeemos as noites nas aldeias, para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as rameiras, dar-te-ei ali o meu amor. Olha que coisa linda, né? Em alguma parte, no meio do jardim e dos pomares, o casal reencontraria ali, ou encontraria um lugar apropriado para se amarem intimamente. Né? Relacionamento ali abençoado entre os dois. Então, Salomão amava muito esta mulher, né? Ela era figuradamente o jardim dele e a fonte de águas, o seu pomar, a sua vinha, e a tamareira e o cacho de uvas, né? Figuradamente. Então, características que Salomão dava ali à sua esposa. Né? Então, a esposa, ela planeja cuidadosamente os momentos em que se ofereceria ao seu amado e lhe daria o seu amor. Né? Então, o casamento ele começa com uma vida de amor. Por isso é importante esperar. Espere, tenha paciência para não se acender solteiro, para você não casar com uma pessoa e depois se arrepender. Tá? Casamento é até que a morte os separe. Tá? O amor, o casamento, ele é para toda a vida. No capítulo 8, no versículo 1, vai falar sobre a decência do amor. Diz assim: Tomara fosse como meu irmão que mamou os seios da minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não te desprezaria. Então a esposa que ela expressa pesar por não poder demonstrar seu amor publicamente, de modo que precisava esperar até estarem os dois juntos, a sós, para ela poder beijá-lo, né, como desejava. E para a gente finalizar aqui, o nosso terceiro tópico, que é o sexto cântico, capítulo 8, versículos 5 ao 7, a estrofe final do livro é um cântico sobre a natureza e o poder do amor. Né? Capítulo 8, versículo 6, vai falar sobre o selo do amor. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Agora, pertencem um ao outro e devem ser fiéis mutuamente. Né? Ele pede que ela o coloque como selo sobre o seu coração, o seu braço, pois um selo refere-se a pertencimento, a proteção. Hoje nós temos a aliança, né? Colocamos no dedo do nosso cônjuge quando declaramos ali os laços matrimoniais. Né? Então, a referência aqui é o selo, a proteção, a fidelidade, ao compromisso entre os dois. Né? Tem um selo que representa o noivo sobre o coração e sobre o braço da noiva. É uma indicação de que eles se pertencem agora um ao outro. E no capítulo 8, versículos 6 e 7, vai falar sobre a força do amor. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seriam todos desprezados. Então a gente vê aqui a força do amor e o seu poder de resistência, né? São resumidos nesses versos. É uma das mais importantes passagens bíblicas
sobre o compromisso e a natureza do amor verdadeiro entre os cônjuges, até que a morte os separe, né? E aponta para o compromisso de toda uma vida, assumida pelos dois, tanto pelo homem quanto pela mulher. No capítulo 8, versículo 10, vai falar sobre o muro e a porta do amor, vai falar sobre a pureza, né, da moça que guardou-se para o seu amado. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres, sendo eu, assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Ou seja, quando a sulamita volta para a casa da sua infância, que viveu a sua infância com o seu amado, com o seu marido, ela se lembra de que os irmãos diziam, né, a seu respeito, quando ela ainda era virgem, né, pura, quando ela ainda não tinha atraído um matrimônio. Ela havia se guardado para o seu amado, né? Então, as imagens do muro e das portas são relacionadas à virgindade dela, da moça. Se ela fosse uma porta de fácil acesso, não seria uma noiva adequada, né? Porém, ela se manteve pura e firme, como um muro. Poderiam entregá-lo ao homem que pedisse sua mão para edificar uma família, porque ela manteve-se íntegra, pura, casta, guardando-se e guardando para o seu amado, assim como a palavra de Deus nos recomenda, né? Você, jovem, mantenha-se pura. Se você está com um namorado, seja ele cristão, né, que tem que ser cristão, obviamente, e ele quer ultrapassar os limites, saia fora, tá? Se ele não está te respeitando agora, não vai te respeitar depois, tá? Então, se este homem se declara, esse jovem se declara cristão e está querendo ultrapassar os limites, este homem, este jovem está vivendo na carne. Saia, preserve sua pureza, que Deus tem o melhor para você, tá? Então a sunamita afirmou claramente que ela era um muro com torres e chegou ao leito conjugal como uma virgem pura, casta. Ao afirmar ser o muro e torre forte, ela enalteceu a sua honradez ao longo da sua vida, o que o fez digna de confiança do seu amado. Ao concluir aqui o estudo de Cânticos, né, Cantares de Salomão, a gente precisa lembrar de que a sexualidade humana ela é uma dádiva de Deus e que, como tal, ela deve ela deve revelar sua beleza quando praticada exclusivamente dentro do limite de um relacionamento amoroso, né, firmado numa aliança entre um homem e uma mulher, entre o marido e a esposa, dentro de um casamento monogâmico, heterossexual, homem e mulher, tá? A sexualidade, ela jamais endossa a promiscuidade, né? Mas afirma a fidelidade do amor conjugal, conforme nos ensinam os princípios bíblicos, a palavra de Deus. A gente sabe que vivemos em uma geração doentia, né, perversa, onde uma sociedade em que a instituição da fidelidade matrimonial tem sido atacada, né, e a promiscuidade sexual, a extraconjugal é colocada em destaque num pedestal. Então, inversão de valores, né? Nós temos a responsabilidade de preservarmos os valores bíblicos cristãos, judaicos cristãos, conforme ensina a palavra de Deus, que sejamos exemplo
mais jovens, vale a pena preservar a nossa pureza para o nosso cônjuge. Então nós aprendemos aqui que o amor ele vence, né? Este amor que existia entre Salomão e a Sulamita, né? Elogios de um para com o outro e a jovem preservando a sua pureza para o seu amado. Então a gente finaliza aqui esse resumo do livro de Cantares de Salomão, nos dizendo que a palavra de Deus, ela em todas as páginas, ela nos ensina algo a respeito de como deve ser a vivência do cristão em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.